Olá, professores dos anos iniciais, sou a professora Maria de Jesus, professora de Geografia, lotada na gerência de currículo. Hoje eu venho falar com vocês sobre as práticas pedagógicas com vista a fortalecer as matrizes de recomposição das aprendizagens. Nós vamos trabalhar nesse vídeo, nós vamos estar mostrando como que a geografia contribui para o desenvolvimento dos descritores de língua portuguesa e matemática. Antes, nós vamos fazer um breve histórico de como surgiu essas matrizes do recomeçar. O programa Recomeçar, ele teve como objetivo principal mitigar as lacunas de aprendizagem que foram acentuadas com a pandemia. Esse programa, ele se apoiou em 4 eixos principais, que foi avaliação diagnóstica, foco em língua portuguesa, em letramento de língua portuguesa e matemática, avaliações de entrada e avaliações de saída. Pessoal, cabe destacar também que no período da pandemia, do pós-pandêmico, o programa Recomeçar, ele enfocou muito na questão do acolhimento. Nós sabemos que durante a pandemia os estudantes ficaram assistindo aulas de maneira remota e tiveram muitas perdas, muitos prejuízos, né? Então chegou esse estudante com muitos prejuízos emocionais e a escola se voltou com o acolhimento para atender esse estudante em sua integralidade. Então, o foco no acolhimento foi, assim, um destaque desse programa do Gestar. Tudo isso, pessoal, foram feitos e hoje nós entendemos que nós avançamos. Mas por que ainda insistir com as matrizes de recomposição? Porque os resultados do SAETO e do SAEB apontam avanços, mas sinalizam também que nós precisamos melhorar mais ainda. E pensando nessa melhoria, todos os componentes curriculares precisam dar as mãos, se integrarem mutuamente para melhorar esses indicadores de educação. Ou seja, todos os componentes precisam estar trabalhando dentro das suas especificidades para desenvolver esses descritores de língua portuguesa e matemática. Pessoal, todo esse planejamento que nós fazemos tem que ser norteado pelo nosso documento curricular do Estado do Tocantins, o DCT, tá? Não esqueçam que todo o trabalho de planejamento tem que partir do documento curricular do Tocantins. Pessoal, aqui eu trouxe um print da nossa matriz de recomposição das aprendizagens do primeiro bimestre, tá? Eu quero estar mostrando para vocês como que ela foi pensada, como que ela foi estruturada e qual que é a finalidade dessa matriz, que nós já falamos anteriormente. É mitigar essas lacunas que foram intensificadas com a pandemia, tá? Mesmo com a pandemia nós tenhamos superado esse período pandêmico, mas ainda não conseguimos corrigir todas essas defasagens de aprendizagem. Pessoal, a matriz, ela foi estruturada por habilidade, descritor, um comentário e o objeto de conhecimento referente a essa habilidade, tá? Então, assim, para esse primeiro bimestre, nós escolhemos os descritores. A escolha é feita de acordo à necessidade, quando há conveniência, quando o componente de geografia consegue trabalhar para ajudar o desenvolvimento daquele descritor. O professor não é nada forçado, é algo que tem que acontecer de maneira espontânea, tá? Então, aqui nós elencamos 3 descritores para esse segundo aninho, que é o H2, ler palavras, H3, escrever palavras, e
H4, ler frases. E em matemática, nós colocamos o 2N15, que é comparar ou ordenar números naturais de até 3 ordens com ou sem suporte de reta numérica. E o 2M16, identificar datas, dias, meses, anos. Tá? Então, esses foram os descritores que nós selecionamos, que nós entendemos que é possível trabalhar dentro de geografia para ajudar a língua portuguesa e matemática. Esse comentário é aquilo que a gente espera que o estudante venha adquirir, né, ao final do trabalho com essa habilidade, tá? E aqui estão os objetos de conhecimento que foram tirados do documento curricular. Nós temos algumas sugestões pedagógicas que foram colocadas de como o professor pode estar trabalhando essa habilidade, utilizando esse descritor e melhorando esses resultados. Eu não vou ler todas, mas eu vou apresentar para vocês uma prática que eu fiz em cima de uma dessas sugestões, né? Um detalhamento dessas sugestões, só para exemplificar para vocês como que isso pode acontecer na prática. Aqui estão os descritores de língua portuguesa, que são 3, né? Para essa aula, o estudante pode estar desenvolvendo esses 3 descritores, né? Que é ler palavras, escrever palavras e ler frases, tá? Então, vamos lá ver como que geografia vai estar contribuindo para o desenvolvimento desses descritores. Hora da prática, né? Vamos ver. Professor, eu pensei a metodologia dessa aula da seguinte maneira. Inicialmente, o professor vai estar fazendo alguns questionamentos com o estudante, tá? Porque a habilidade, ela fala descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que vive. Então, nós sabemos que aqui o professor vai estar trabalhando o quê? Vai estar trabalhando migrações, tá? Vai estar trabalhando a temática, uma temática muito importante, né? Que o alcance dessa habilidade, ela se conclui ao final do ensino médio, mas nós percebemos que ela já inicia nos anos iniciais, aí no segundo aninho, no primeiro aninho já tem, tá? Então, assim, como que o professor vai estar desenvolvendo essa atividade para alcançar o desenvolvimento dessa habilidade e trabalhar esses descritores, tá? Então, eu pensei o seguinte, de colocar vários questionamentos, né, na lousa ou em papel cartolina, da forma que o professor achar que for melhor, né, ele vai fazer esses questionamentos, né, já pensou sobre a origem da sua família, já conversou com seus pais a respeito disso, né, toda a sua família veio ou pertence ao mesmo lugar. São questionamentos que vai, assim, instigando do estudante ele a pensar sobre a sua origem, né? Sobre de onde ele veio, os pais, os avós, os tios, para ele estar conhecendo essa realidade que é muito comum no mundo hoje, que é o fenômeno da migração, tá? Quais os sentimentos, percepções você tem quando conversa com pessoas de lugares e com culturas diferentes? Você conhece pessoas que têm um sotaque diferente do seu? Você sabe o porquê desse sotaque, né? Então, assim, o estudante vai estar fazendo uma viagem para ele estar pensando na sua realidade e tentando identificar esses elementos dentro da sua realidade. E eles vão estar questionando e eles já podem estar começando a escrever no caderno, tá, gente? Nos caderninhos deles, da forma que eles conseguem escrever, eles já começam a estar fazendo o quê? A escrita de palavras, de frases. Em seguida, professor, apresente para eles imagens sobre diferentes tipos de migrações, tá? Eu trouxe alguns exemplos, mas aí, assim, vocês podem usar a sua criatividade e trazer imagens de revista,
Se tiver o Chromebooks, peça para acessar o computador e olhar as imagens referentes aos diferentes tipos de migração que existe no mundo. Então, assim, é só uma forma de estar contextualizando o assunto, o tema com os estudantes. Depois, você, professor, pode dividir os estudantes em grupos, né? Da quantidade que a sala permitir. E faça a distribuição dessas frases para eles, tá? Essas frases. Meu avô veio para o Brasil de navio para trabalhar nas lavouras de café e fixou residência no sul. Minha avó veio do Maranhão. Meu pai é boliviano. Minha tia é portuguesa, mas vive há mais de 30 anos no Brasil. Eu coloquei apenas alguns exemplos de frases que você pode estar criando e aumentando, enriquecendo. E aí você distribui essas frases em grupos e peça para os estudantes lerem essas frases. E depois eles vão escrever essas frases também no caderno. Perceberam como aí eles já estão desenvolvendo os escritores de ler palavras, escrever palavras? Viram só como é fácil, como é possível fazer essa contribuição, ou melhor, como nós contribuímos a todo momento com o desenvolvimento de língua portuguesa e matemática também, né, em outras práticas, né? Além disso, professor, ele pode também estar fazendo uma entrevista, tá? E eu trouxe aqui uma pequena orientação de algumas perguntas, né? Uma entrevista com os pais, com os avós, com os tios, com os parentes, com os vizinhos, tá? Para estar conhecendo de onde veio a sua família. Qual a origem da sua família? E os seus vizinhos são todos dessa região onde eles vivem, né? Então, assim, é uma forma dele estar trabalhando o fenômeno migração, conhecendo através do meio em que vive, tá? E ao trabalhar essas três atividades, né, de escrever, copiar do quadro, de escrever as frases nos grupos e fazer a entrevista, eles estão desenvolvendo os descritores de língua portuguesa, que é ler palavras, escrever palavras e ler frases. Perceberam, então, que é possível, né? Não é tão difícil, ou melhor, perceberam que vocês já fazem isso todos os dias, né? Então, gente, essa era a minha mensagem que eu quero trazer para vocês, reconhecendo que nós temos ainda que avançar nos nossos indicadores. O resultado das avaliações saíram recentemente, tanto do estado quanto do município, e elas apontam que nós precisamos avançar mais ainda com relação a esses indicadores, tá? Então, assim, foi esse momento, essa conversa com vocês, para só reforçar a importância da matriz de recomposição das aprendizagens no que diz respeito à contribuição com língua portuguesa e matemática, tá? Então, a minha fala com vocês era essa, tá? Conto com o apoio e a colaboração de todos vocês.